Minha caríssima presidente dessa mesa, professora Maria Luísa, meu caríssimo amigo, professor Sérgio Torres Teixeira, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Eu queria, muito rapidamente, dizer duas palavras de agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso presidente Lima Teixeira pela organização do evento e ao ministro Belmonte pela gentileza do convite. É uma grande satisfação para mim poder tomar parte neste encontro e poder refletir sobre um tema que é verdadeiramente transcendente no direito do trabalho: a solução dos conflitos trabalhistas. É um tema de importância capital e não por acaso, não por mera graça de uma especulação teórica, mas por uma razão prática muito simples. É que a relação básica de direito do trabalho, a relação de emprego, ao contrário de outras relações jurídicas que nós conhecemos, é tendencialmente conflituosa. É natural que surjam conflitos nessa relação jurídica. Repito, ao contrário do que vemos em outras relações jurídicas. E para dar talvez um exemplo bastante eloquente, eu mencionaria a hipótese do casamento, que é uma relação que deve tendencialmente não ser conflituosa. Eu sei que alguém dirá, e alguns trarão exemplos de um desvio dessa proposição, mas isso é excepcional. A regra é que haja harmonia, e quando termina essa harmonia, a própria relação entra em crise. No campo do direito do trabalho é o contrário. A relação pode se manter a despeito de uma ontológica oposição de interesses entre empregado e empregador. E é por isso que é fundamental o tema da solução dos conflitos. Como enfrentar os conflitos que quase inexoravelmente surgirão, às vezes antes, durante ou depois do término dessa relação. Por isso mesmo é que esse tema já é considerado no plano internacional há quase 70 anos. Eu menciono como mera ilustração a recomendação 92 da Organização Internacional do Trabalho, que é de 1951, que já trata da mediação e da arbitragem no direito do trabalho. Mas é verdade, faço uma ressalva, a recomendação 92 trata dessas duas figuras, a mediação e a arbitragem, muito mais, para não dizer essencialmente, sob a perspectiva coletiva e não individual. E é justamente no campo coletivo que essas duas figuras, a mediação e a arbitragem, oferecem menos dificuldades. Porque, de um lado, a mediação é perfeitamente possível no campo coletivo e pode-se até mesmo dizer razoavelmente utilizada na prática. O próprio Tribunal da Segunda Região tem uma experiência rica e não será a única. Imagino que muitos outros tribunais têm práticas semelhantes de uma conciliação pré-processual, uma mediação pré-processual em conflitos coletivos com excelentes resultados. Portanto, uma hipótese, uma figura já utilizada. E a arbitragem, no campo coletivo, tampouco suscitou dúvidas. A Constituição é expressa, o que, na verdade, não ocorre é a utilização prática da arbitragem em matéria coletiva. Mas a possibilidade jurídica de sua utilização sequer foi, em algum momento, ao menos ao que me conste, posta em dúvida. O problema todo ocorre muito mais no plano individual. E é aí que as coisas se complicam significativamente em torno das duas figuras. Para a mediação, o principal problema está na eficácia muito limitada dessa forma de solução diante, de um lado,
da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Todos nós sabemos, a regra do artigo 9º da consolidação, não é preciso insistir nesse ponto. E, em segundo lugar, do desincentivo econômico para a solução extrajudicial do conflito. O meu caríssimo amigo professor Sérgio Teixeira expôs muito bem esse ponto quando mencionou os números alarmantes do Conselho Nacional de Justiça. E isso se deve, em grande medida, a um cenário que conspira para que tudo termine necessariamente no Poder Judiciário. De ambos os lados, especialmente até a reforma, até a Lei 13.467, no fundo, ambos os atores dessa relação jurídica tinham um grande interesse em levar o problema para o judiciário. De um lado, o empregado, naquilo que poderíamos chamar, talvez com uma certa conotação negativa, de participar de um cassino com fichas gratuitas, porque como praticamente não havia consequência para a sucumbência, e essa era a verdade, praticamente nenhum custo, um acesso completamente ilimitado, salvo casos raríssimos de sanção processual contra o empregado. Portanto, um cassino com fichas gratuitas, ou seja, eu posso fazer qualquer aposta que, por mais que perca, não sofro nenhuma consequência. Na verdade, com o estímulo, inclusive, de apostas irresponsáveis, porque, afinal, isso não geraria nenhuma consequência. E do lado do empregador, um cenário, repito, até antes da Lei 13.467, em que nada recomendava o cumprimento tempestivo e voluntário das obrigações trabalhistas, porque o tempo podia gerar a não reclamação, hipoteticamente isso acontecia, a prescrição, a não comprovação do direito violado ou, no limite, a celebração de um acordo sempre com um ganho financeiro relativamente ao que era devido. E no pior cenário, se tudo desse errado, pagava-se exatamente aquilo que deveria ter sido pago no momento próprio, sem nenhum acréscimo, quando não, junto ao cenário anterior à Lei 13.467, com o ambiente econômico da época, com um ganho por conta do diferencial entre os juros obtidos no mercado financeiro e os juros incidentes sobre o crédito trabalhista. Ou seja, uma vantagem econômica em não adimplir o crédito trabalhista. É claro, repito, que isso mudou significativamente sob as duas perspectivas após a Lei 13.467. Primeiro, um ônus para a sucumbência de quem quer que seja, empregado ou empregador, e um agravamento do custo, portanto, do processo. E isso é que talvez mude esse cenário. E eu faço um pequeno desvio para chamar a atenção para um ponto, talvez venha me tornar cansativo, talvez não por isso, cansativo eu já era, mas vou me tornar mais cansativo por insistir num ponto que o nosso sistema jurídico teima em ignorar, que é o desdobramento no campo do direito do comportamento por conta de fatores econômicos. O nosso ensino jurídico é demasiadamente dogmático e nós acreditamos que simplesmente por estar a obrigação prevista na lei, ela será cumprida, quando os agentes econômicos pautam-se muitas vezes por outros parâmetros e levam em conta o risco da sanção, a consequência concreta do descumprimento, o ônus financeiro, se é vantajoso ou não é vantajoso o cumprimento da obrigação, e por aí vai. Enquanto não levarmos em conta o elemento econômico na análise do direito, vamos continuar com soluções que nem sempre farão sentido. Mas talvez tenhamos começado a mudar um pouco esse cenário. De todo modo, com a Lei 13.467, pelo menos houve uma mudança relativamente a outra forma de solução dos conflitos individuais, ou seja, a arbitragem, que antes
discutia-se se era possível, o Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que não era cabível em matéria trabalhista, e agora a Lei 13.467 estabeleceu o seu pleno cabimento. Eu quero retroceder algumas décadas no tempo para voltar à época da aprovação da vigente lei de arbitragem. E nessa altura, como é natural, a doutrina passou a incensar a arbitragem como a forma perfeita e acabada para resolver todos os problemas do Poder Judiciário no Brasil e dos jurisdicionados. Ou seja, a arbitragem foi apresentada como, para usar uma expressão um pouco exagerada, o alfa e o ômega da solução dos conflitos em geral e nos mais variados campos. O tempo mostrou que a arbitragem tem algumas vantagens, mas tem também as suas desvantagens e os seus problemas. E eu posso dizer que tenho muita sorte, porque se a minha atividade profissional, tanto acadêmica como no exercício da advocacia, se dá exclusivamente no campo trabalhista, por as mais variadas circunstâncias casuais, já tive a oportunidade, mesmo antes da Lei 13.467, de atuar em arbitragens, em diferentes posições, seja como árbitro, num processo que envolvia uma questão comercial, mas com desdobramentos trabalhistas, seja como parecerista e seja também, certa vez, como o que no direito norte-americano se chama de expert witness, ou seja, uma espécie de um perito que é ouvido pelo tribunal arbitral. E eu pude, a partir dessas experiências, recolher alguns dados e fazer algumas constatações interessantes. Algumas que sublinham virtudes da arbitragem e outras que desmistificam certas virtudes. Primeira constatação que eu gostaria de compartilhar com todos: rapidez, que é apresentada como uma grande virtude da arbitragem. Pois bem, vamos colocar um bemol nessa afirmação. Rapidez relativa, ou, de outro modo, rapidez a depender do padrão de comparação. Para um processo que demora 8 ou 10 anos, sim, provavelmente a arbitragem será uma forma mais rápida de solução de conflitos. No entanto, para um processo de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que é algumas vezes o processo trabalhista em determinadas regiões da Justiça do Trabalho, a arbitragem será um procedimento mais demorado. Aliás, em 2 arbitragens em que eu estou envolvido, o processo não terminou ainda, passados 3 anos. Passados 3 anos. E é provável que se prolongue por mais algum tempo, dada a complexidade da controvérsia. Por outro lado, há também um dado que me pareceu muito marcante, sobretudo na comparação com algumas experiências no âmbito jurisdicional, e que se tornam ainda mais marcantes com esse exemplo do meu amigo Sérgio, o tempo dedicado pelos árbitros à arbitragem. Quanto é que um juiz... 1 hora e 38 minutos no processo. No processo. Pois bem, num caso em que eu sou árbitro, nós começamos uma audiência apenas para ouvir testemunhas, às 10 horas da manhã, e tivemos de encerrá-la às 6 horas da tarde, num único caso, para marcar no dia seguinte e continuar essa audiência durante mais umas 4 ou 5 horas. Ou seja, apenas para a oitiva das testemunhas, e nem eram tantas, eram talvez 5 ou 6 testemunhas, nós gastamos seguramente a volta de 12 horas. Ou seja, posso lhes garantir que houve uma liberdade, um aprofundamento na investigação dos fatos que é, no mínimo, incomum no âmbito judiciário. Agora, há um outro
elemento que também se mostrou na prática interessante, que é a especialização. Por que eu fui cair nesse tribunal arbitral? Talvez por uma razão de especialização. Era um assunto que se relacionava com um tema muito particular de direito do trabalho. Isso permite, muitas vezes, um aprofundamento decisório, uma reflexão teórica muito rica. Agora, aspectos positivos, mas aspectos negativos. A arbitragem tem, logo de saída, um grande problema que no direito do trabalho é ainda mais relevante: o custo. O custo da arbitragem é muito alto. Agora eu vou precisar pegar o controle. Especialmente se nós considerarmos que na Justiça do Trabalho o processo para os litigantes é quase gratuito. E a Lei 13.467, a reforma trabalhista, de maneira contraditória, ainda o tornou, sob certo aspecto, mais barato. Eu refiro-me ao artigo 789 da CLT, que estabeleceu um teto para as custas, bem ao estilo da nossa justiça Robin Hood, muitas vezes de punir mais o pobre do que o rico, ou seja, aquele que deve mais paga só até um certo limite. Quanto maior o valor arbitrado para a condenação, proporcionalmente menor o valor das custas recolhidas, o que, convenhamos, na minha opinião, não faz nenhum sentido. De todo modo, a arbitragem é sempre custosa. E por uma razão muito simples: os árbitros não podem trabalhar de graça. Não que os juízes possam, não podem e não devem, mas o Estado paga. Portanto, se o processo é gratuito para as partes, é porque ele custa para a sociedade, alguém paga. Mas os árbitros não recebem da sociedade. Portanto, a arbitragem é sempre custosa. E daí um problema prático que já se colocou em outros campos e virá certamente bater à nossa porta muito em breve: o problema do custo da arbitragem e a incapacidade, quase certamente, do trabalhador para arcar com esses custos. Esse problema talvez tenha adquirido maior notoriedade com um célebre caso chamado caso do encanador, que foi resolvido pelo Tribunal Federal Alemão. Um caso que envolvia uma prestação de serviço. Vocês imaginam qual era o serviço prestado? Reparação de um encanamento, conserto de um banheiro, em que houve uma desavença entre o contratante e o responsável pela empreitada. Só que esse responsável pela empreitada não tinha, embora tivesse assinado um compromisso, uma cláusula compromissória, não tinha condição de arcar com os custos da arbitragem. O tribunal alemão, então, num caso que se tornou paradigmático em matéria de arbitragem, decidiu que, de duas uma, ou a outra parte arcava com os custos integrais da arbitragem, ou seja, o tomador de serviço, no caso, vamos falar na linguagem concreta, o dono do banheiro pagava todo o custo da arbitragem, porque os árbitros não estavam dispostos, com toda razão, a trabalhar de graça, ou a cláusula compromissória deixava de ser obrigatória, abrindo o acesso ao judiciário para aquele litigante. Quem tiver interesse em pesquisar o caso, encontrará alguma referência nessa indicação que está projetada. Faço apenas uma pequena ressalva de uma injustiça histórica. Esse precedente não é o primeiro, porque a questão, alguns meses antes, colocara-se perante a justiça portuguesa. Mas como a Alemanha tem muito mais charme do que Portugal, a notoriedade coube à jurisprudência alemã. Mas o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal decidiu essa matéria com uma conclusão ligeiramente arrevesada, mas que no fundo é correta, chegando ao mesmo resultado, apenas fazendo referência à ausência de culpa daquele que não podia arcar com as custas, o que é um dado irrelevante. O certo é que essa decisão, a do tribunal alemão e depois a da jurisprudência portuguesa,
repercutiu em vários sistemas jurídicos. Hoje, o Código de Processo Civil italiano prevê exatamente a perda da força obrigatória da cláusula compromissória caso haja incapacidade. No campo das relações de trabalho. O problema da voluntariedade da arbitragem. Claro, porque, de um lado, o compromisso arbitral, e eu creio que isso hoje, no Brasil, ninguém mais, ou quase ninguém mais, põe em dúvida, o compromisso arbitral é vinculativo, envolve um contrato e, portanto, não pode ser desconsiderado unilateralmente, ele obriga e pode levar a um cumprimento. Eu tinha imaginado que eu ia ficar de costas para a mesa e isso ia me salvar da situação, mas vejo que não resulta a minha estratégia, eu vou terminar dentro do tempo. Portanto, ele não pode ser unilateralmente abandonado. Mas o grande problema é a discussão sobre o caráter voluntário da aceitação. Por quê? Porque podemos conceber perfeitamente, e não precisamos recuar muito no tempo, lembrem-se da opção pelo sistema do FGTS, o trabalhador é que deveria optar, mas quem na verdade optava era o empregador em seu nome para decidir sobre a admissão ou não. Muito bem. Imaginemos o mesmo expediente utilizado agora com a arbitragem. Ou aceita a cláusula compromissória ou não é admitido. Ora, esse é um cenário inaceitável, embora, convenhamos, possível, para não dizer plausível. Agora, vamos separar as coisas. Primeiro, vício de vontade não se presume. Ele deve ser provado. Ele pode ser provado por vários elementos, inclusive também a partir de um início indiciário de prova. Se todos os empregados na empresa aceitaram a cláusula, aqueles que preenchem, obviamente, o requisito legal, não vou discorrer sobre isso porque não é necessário. Todos aceitaram e quem não aceita não é admitido, há claramente uma hipótese de, podemos dizer, coação para a adoção da arbitragem, o que é inaceitável e ilegítimo. E eu quero justificar essa minha afirmação a partir de um ambiente jurídico que é, talvez, no cenário global, o do país que mais favorece e privilegia a arbitragem, ou seja, os Estados Unidos da América. Não há, talvez, nenhum outro país em que a arbitragem tenha tanta importância, genericamente no direito do trabalho também, como nos Estados Unidos. Há mesmo, se quiserem, por exemplo, alguns precedentes, um da Corte Suprema dos Estados Unidos e outro de uma Corte Suprema estadual, em que se afirma uma ideia que é corrente de uma ampla favorabilidade da arbitragem, ou seja, uma política federal de favorecimento da arbitragem ou uma presunção, como está no julgado abaixo, uma presunção a favor da arbitragem. Pois bem, mesmo nesse cenário, não faltam precedentes que reconhecem a abusividade de uma imposição da arbitragem. Vejam esse outro julgado de uma Corte Suprema estadual, em que se considerou inválida a cláusula compromissória, porque quem a recusasse não seria admitido como empregado. Ou seja, uma coação indireta para impor a arbitragem. Isso é inaceitável. Se é verdade que nós não podemos presumir a coação, e não podemos mesmo, muitas vezes será do interesse, e assim é que deve ser, comum das partes, a celebração da arbitragem, e o próprio empregado terá
sim, capacidade de manifestar a sua vontade com a mais ampla liberdade. Pensemos não apenas nessa figura, mas especialmente na categoria geral do trabalhador hipersuficiente, ou, se quiserem, autossuficiente, que a legislação estabeleceu, que não é algo arbitrário ou gratuito. Há trabalhadores que negociam em condições de perfeita autonomia e, verdadeiramente, às vezes, em pé de igualdade ou até de supremacia em relação ao empregador. Pensem no grande jogador de futebol, famoso, não quero dar exemplos concretos, mas acho que não é preciso, sabem de um que disse, eu não quero mais jogar, e o clube fez uma ginástica enorme para dizer, venha sim, porque fazemos questão que continue a jogar, ou apresentadores de televisão, famosos que podem pôr e dispor sobre as condições de trabalho, ou ainda grandes especialistas do mercado financeiro, que têm um conhecimento estratégico muito relevante. Por que supor que a adesão a uma cláusula de arbitragem será necessariamente uma violência à liberdade negocial? Creio que não. Por isso, para resumir, não há dúvida de que a arbitragem é uma alternativa, mas tenhamos claro, não será a solução de todos os nossos problemas. Inexoravelmente, eles continuarão a nos perseguir. Muito obrigado pela paciência e pela atenção com que me ouviram. Não me estenderei também, mas deixo a todos a reflexão sobre como as inovações trazidas pela Lei 13.467 precisam ser analisadas, sopesadas e, naquilo que for possível para melhorar o nosso sistema como um todo, deverão, em princípio, serem aplicadas. Agradeço a todos e dou por encerrada o nosso painel.